Se eu pudesse ver, me interrogo frequentemente como toda a minha vida podia ser bem diferente. Distinguir a luz do escuro, a transparência Associação e a cor. Cabra Cega Cada dia, apresenta com um novo mundo de esplendor. Será que ficaria confuso ou desorientado se Sexta eu semana realmente da diferente visão. daquilo que eu tinha imaginado? Encontro Ao perto do reflexão relance, sobre a olhar aquilo que deficiência não conheço, visual. a vida a passar por mim quase desde o começo. Lourinhã, Tarefas simples 30 e de outubro de rotineiras. Para quem 2018. tem vista, teriam para mim o significado e o sabor de uma conquista. As Apreciar o pôr do políticas de sol, inclusão olhar o dos brilho da cidadãos lua. com Não precisar de deficiência bengala visual. nem guia para andar na rua, olhar para trás Jorge e dizer Leite, como o tempo perdido foi presidente tanto. da Associação Desvendar a Nacional cortina para a que há entre o Inclusão dos êxtase e o Cidadãos espanto, com a rapidez e a Deficiência distância não Visual. causariam um embaraço. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Dr. José Tomé, vereador da Câmara Municipal da Lourinhã, e agradecer a forma como nos recebeu neste espaço bastante agradável e bastante acolhedor. Cumprimento a doutora Ana Umbelino, vereadora da Câmara Municipal de Torres Vedras, que nos convidou amavelmente para participarmos neste espaço de reflexão em nome do Gabinete de Apoio à Deficiência Visual, em nome da doutora Sandra Pelasso, e cumprimento a doutora Carla Alves, vereadora da Câmara Municipal de Sobral, que também teve a oportunidade aqui de manifestar o trabalho que o seu município tem vindo a realizar ao nível da deficiência visual. Felicito e saúdo o Gabinete de Apoio à Deficiência Visual da Câmara Municipal de Torres Vedras pelo seu 5º aniversário, e à Câmara Municipal de Torres Vedras também pelas comemorações da Semana da Visão. É de destaque e é de registar estas iniciativas. A Associação Nacional para a Inclusão dos Cidadãos com Deficiência Visual, eu, Presidente da Direção da Associação, Jorge Leite, estou aqui em representação da mesma para vos falar um bocadinho de inclusão. Eu digo um bocadinho porque, se fosse para falar de inclusão a sério, senão vocês iam ser embora e continuava a falar. Porque há muito que falar sobre inclusão. Hoje em dia fala-se de inclusão. A gente vamos à legislação sobre a educação especial, sobre as acessibilidades, sobre o acesso ao emprego. Vimos a palavra inclusão em todo lado. Eu não me lembro de ouvir falar tantas vezes em inclusão como atualmente. E o que é que eu acho? Fala-se muito em inclusão porque não existe inclusão. Porque no dia que deixamos de ouvir falar tantas vezes em inclusão, é porque se calhar já temos uma sociedade inclusiva. É verdade que é difícil atingirmos a inclusão plena. Sabemos que isso é utópico. Mas a utopia não deve ser abandonada, deve ser graduada. Devemos ser utópicos nas nossas expectativas, nos nossos objetivos, para podermos graduar essa utopia. Não a perder de vista, mas tentar atingi-la. Antes de falar de inclusão, importa realçar um aspecto. Antes de implementarmos políticas de inclusão, promovermos a inclusão, é fundamental dotar as pessoas com deficiência visual de competências e ferramentas imprescindíveis para a sua inclusão plena. Eu, quando digo inclusão plena, defendo a inclusão na educação, inclusão no emprego e a inclusão social, ou seja, a sua plenitude de inclusão. E que ferramentas e competências são essas? Existem pessoas que seguem tardiamente, outras nem tanto, e é necessário passarem por um processo de reabilitação. Esse processo de reabilitação vai permitir dotar as pessoas de competências que depois, na sua vida, no seu dia-a-dia, vão ser fundamentais para que elas se possam integrar e incluir. Integração e inclusão são dois conceitos diferentes e convém distingui-los. Integrar é eu estar aqui, eu estou aqui neste espaço, estou integrado junto de vocês, mas posso não estar incluído. Posso estar aqui e sentir-me afastado, não estar no mesmo espírito, e estar integrado e não estar incluído. Inclusão é eu estar aqui envolvido convosco, dentro do mesmo espírito, partilhar as minhas vivências, as minhas experiências convosco, vocês partilharem comigo.
Daí eu, em todas as comunicações que faço, quando falo de inclusão, procuro sempre diferenciar o conceito de integração e de inclusão. E estes conceitos estão muito presentes na escola. E eu daqui a bocadinho, quando falar da educação inclusiva, vou voltar a estes conceitos. Num processo de reabilitação, é fundamental o apoio psicossocial, porque existem pessoas que têm muitas dificuldades de aceitarem a sua condição, a sua nova condição, no caso das pessoas que cegam tardiamente, pessoas que não aceitam a sua situação de cegueira ou de baixa visão, porque quando falamos de deficiência visual podemos estar a falar de pessoas com baixa visão, pessoas que tinham uma visão normal e ficaram com baixa visão. O choque também é grande, se calhar não tão grande como perder totalmente a visão. E aqui é fundamental trabalhar a parte psíquica das pessoas para que estas possam aceitar a sua nova condição. É importante também a formação de atividades da vida diária. As atividades que as pessoas realizam nas suas tarefas domésticas, desde o simples ato de arrumar a sua casa, cozinhar, lavar a sua roupa, ir ao supermercado, conseguir fazer uma compra, identificar os produtos, fazer o reconhecimento do dinheiro, essas atividades da vida diária são fundamentais. Mas nada seria possível se a orientação e a mobilidade não estivesse presente nestes processos de reabilitação. Porque o que é que me adianta eu estar no ponto de aceitar a minha condição de cegueira, conseguir fazer tudo em casa, as minhas tarefas domésticas, ir ao supermercado, fazer as minhas compras, conhecer o dinheiro, se eu não tiver mobilidade? Não adianta, porque eu não vou conseguir sair de casa. Então aqui, num processo de reabilitação, a orientação e mobilidade, juntamente com as atividades da vida diária e também o apoio psicossocial, são imprescindíveis. O conjunto de todos estes apoios vão ser imprescindíveis para depois a pessoa se poder envolver na sua comunidade e procurar, sim, a sua inclusão plena. Há outros aspectos importantes num processo de reabilitação, que é o facto de as pessoas adquirirem competências das ferramentas do sistema Braille, porque queiramos ou não. O sistema Braille é o sistema de escrita e leitura das pessoas cegas. Podem-me vir dizer o Braille já não é tão importante como era aqui há uns anos, porque agora existem as tecnologias, não querendo entrar muito aqui no campo do Pedro, mas eu tenho uma opinião diferente. O Braille vai ter sempre a sua importância, porque é através do Braille que as crianças cegas vão adquirir as suas competências de literacia. Vocês já imaginaram uma criança que não tem deficiência visual a aprender a ler e a escrever sem utilizar o papel e a caneta, apenas um teclado de um computador? Não, pois não. Então uma criança cega é impensável aprender a escrever, a ler, adquirir competências de alfabetização e de literacia sem o sistema Braille. O aparecimento das novas tecnologias veio dar resposta a muitas situações, inclusive ao Braille, porque hoje é possível utilizarmos o sistema Braille com recurso a linhas Braille, que são produtos que, acoplados ao computador, permitem trabalhar no computador apenas com o Braille, sem voz. Existe bloco de notas Braille que trabalham autonomamente do computador, e aí o Braille é fundamental e sempre será fundamental na vida de uma pessoa cega. É verdade que me podem dizer, existem pessoas devido a determinadas patologias, não conseguem ler Braille. É verdade. Mas há situações e situações, mas, de modo geral, o Braille é fundamental na vida de uma pessoa cega. As TIC, as Tecnologias de Informação e Comunicação, também são muito importantes, porque foi o aparecimento destas tecnologias, produtos de apoio, que vieram dar resposta a muitas situações e permite à pessoa com deficiência visual ter acesso à informação, promover a sua inclusão social de uma forma que não era possível antes do surgimento destas tecnologias. Quando falamos de inclusão, vamos começar pela educação.
porque no processo vital, o primeiro momento que a pessoa com deficiência visual tem é a educação especial. Hoje em dia fala-se muito que temos uma escola inclusiva, uma escola para todos, inclusive agora saiu o Decreto-Lei 54/2018, que nem referência aos alunos com deficiência visual. Existe o Decreto-Lei 3/2008, que foi o Decreto-Lei que legislou as escolas de referência. Muita gente pensa que as escolas de referência foi a melhor coisa que apareceu. Na minha opinião, não foi. As escolas de referência, o seu surgimento veio promover muita exclusão social das crianças com deficiência visual. É verdade que o surgimento das escolas de referência houve uma aposta por parte do Governo de recursos materiais, muitos recursos humanos em determinadas escolas essas que são consideradas escolas de referência. Mas isto tem o reverso da medalha. Existem crianças que têm que deslocar-se da sua residência para a escola, fazer dezenas e dezenas de quilómetros por dia. Se formos para zonas do interior, encontramos crianças a fazer, se calhar, mais do que uma centena de quilómetros por dia. Isto é desgastante para uma criança. Uma criança que se levanta às 6 da manhã, ir para a escola, e chega à escola às vezes 7, 8 e mesmo 9 horas da noite. Isto não é producente para uma criança com deficiência visual que está a estudar, que está no seu percurso educativo. E podemos mobilizar aqui, para esta questão, as implicações sociais que as escolas de referência vieram a ter. Porque, ao afastarmos as crianças da sua zona de conforto, da sua área de residência, o seu contexto social, afastarmos as crianças dos seus pares, dos seus amiguinhos, dos seus familiares, isto, queiramos ou não, vai ter implicações sociais que depois se vai repercutir no desempenho do seu percurso escolar. Existem crianças que vão para as escolas em transportes pagos pelo governo, táxis, viaturas do Estado, e é o Ministério da Educação que suporta essas despesas. Consideramos que essas despesas que são dispensadas pelo Estado poderiam ser aplicadas de uma forma muito mais profícua. Deveria de haver maior aposta na formação dos professores do ensino especial, nomeadamente ao nível do Braille e das TIC. Existem escolas de referência que não têm professores com conhecimentos do Braille para dar Braille a alunos do primeiro ciclo. Ainda há 2 semanas chegou-nos um facto do Conselho de Guimarães, em que 2 crianças que já estão no 3º ano do primeiro ciclo e não sabem Braille porque não têm professores para lhes ensinar Braille. Isto é um caso, é um facto constatado, e é possível que existam muitos outros casos espalhados por este país. Esse dinheiro que é dispensado no pagamento dos transportes para transportar as crianças para as escolas de referência, já com todas as desvantagens que eu já tive, todas não, algumas, porque há muitas mais, desvantagens que eu já tive a oportunidade aqui de referenciar, existe outra. Os transportes são feitos com crianças com diferentes problemáticas. Já imaginaram uma criança cega num táxi com uma criança com hiperatividade, e pode-se criar situações de alguma agitação durante o transporte? Eu estou a dizer isto porque já aconteceu. No Distrito de Aveiro já têm acontecido essas situações. O dinheiro que é investido, ou que é dispensado, porque isto não é um investimento, é um desperdício de dinheiro. O dinheiro que é aqui desperdiçado nestes transportes, além da formação que deveria ser reforçada para os professores do ensino especial, também deveria ser feita uma aposta em recursos materiais noutras escolas, e possibilitaria às crianças com deficiência visual poderem ficar a estudar nas suas escolas, na sua zona de contexto, juntamente com os seus amiguinhos, os seus pares, perto das suas famílias. É uma sugestão que nós deixamos para o Ministério da Educação. Recentemente, a Associação Nacional para a Inclusão dos Cidadãos com Deficiência Visual realizou um seminário. Intitulado de Reflexões
e perspectivas das políticas de inclusão na educação para os alunos com deficiência visual. E muitas das conclusões que nós retiramos vai muito no sentido do Ministério da Educação, o nosso Governo, quem de direito, quem tem o poder de decisão político, repensar as escolas de referência, porque as escolas de referência, à partida, pode-se pensar que é uma coisa muito boa, porque é naquele espaço que o aluno tem todas as condições ao nível de recursos humanos, de recursos materiais, e depois deparamos-nos com situações bastante desagradáveis, com implicações de âmbito social que vai se repercutir no sucesso do percurso educativo dessas crianças. Avançando na inclusão, porque nós falamos de inclusão numa perspectiva multidimensional. Falamos de educação. A seguir à educação, os alunos, com certeza, vão ter que pensar na sua transição para a vida ativa. Esta é uma outra questão que nos preocupa bastante. Nesse seminário que eu tive a oportunidade aqui de mencionar, tivemos um painel cujo seu nome era Transição dos alunos com deficiência visual para a vida ativa. E aqui a situação ainda é mais grave. Porque a taxa de emprego de pessoas com deficiência visual é extremamente reduzida. E este facto deve-se a vários fatores. Até há uns anos atrás, a pessoa com deficiência visual, qual era a profissão tipo para a pessoa com deficiência visual? Ou era telefonista, ou era massagista. Pouco mais a pessoa cega poderia fazer. Com o aparecimento das novas tecnologias, leitores de ecrã, leitores de ecrã, bloco de notas Braille, linhas Braille, impressoras Braille e outros produtos, veio possibilitar às pessoas com deficiência visual poderem exercer profissões que até então era impensável. Isto fez com que houvesse uma mudança de paradigma relativamente ao mercado de trabalho para as pessoas com deficiência visual. Mas só que as entidades públicas, os técnicos de integração e, se calhar também, algumas pessoas com deficiência visual ainda não conseguiram assimilar esta mudança de paradigma e perceber que estas pessoas podem desempenhar funções, tarefas, profissões que até então não era possível. Nesse seminário tivemos representado o Instituto de Emprego e Formação Profissional, entidade pública responsável pela promoção do emprego. E ele referiu uma coisa com a qual eu tive que me opor, não contra aquilo que ele disse, porque ele constatou os factos reais da nossa sociedade. Uma pessoa com deficiência visual, quando vai a uma entrevista de emprego, quem está do outro lado a conduzir essa entrevista, por vezes, não pensa nas competências e nas capacidades da pessoa que está a ser avaliada. Mas, muitas das vezes, o que é feito? É o que aquele técnico pensa daquela pessoa, pensa da pessoa com deficiência visual. Esta mudança de paradigma tem que ir mais longe, que é, deve haver uma valorização da pessoa com deficiência visual. Deve haver uma avaliação mais coerente, mais fidedigna e menos preconceituosa da pessoa com deficiência visual. Se a pessoa com deficiência visual que está ali a ser entrevistada se tem determinadas competências, tem determinadas capacidades aferidas nessa entrevista, é isso que deve ser valorizado. É a pessoa que deve ser valorizada, não aquilo que o técnico pensa da pessoa com deficiência visual. Esta mudança de paradigma tem que ir mais longe. Porque, antes de entrar na inclusão social, eu vou falar aqui de uma coisa que se calhar vou falar mais à frente. Falava-se aqui há pouco das barreiras arquitetónicas, barreiras no acesso à informação, barreiras no acesso ao emprego, barreiras da inclusão social no acesso a serviços públicos, estabelecimentos públicos. Estava-se aqui a falar quais destas é que são as mais fáceis e as mais difíceis de serem eliminadas. Para mim, todas elas são extremamente fáceis de serem eliminadas. Desde que a principal barreira seja eliminada. Porque a barreira mais difícil de ser eliminada, a barreira que pode-se considerar que é a grande barreira, passa a expressão, de todas as outras
são as barreiras mentais. Para que possamos ter uma sociedade inclusiva, uma sociedade para todos, e quando digo uma sociedade para todos, é a pessoa com deficiência visual integrar-se na sociedade e também a pessoa com deficiência visual integrar as outras pessoas junto das suas comunidades e dos seus próprios contextos sociais. Quando conseguirmos desconstruir mitos que perduram na nossa sociedade há muitos e muitos anos, estereótipos que existem na nossa sociedade que foram também pré-concebidos ao longo do tempo, preconceitos, quando conseguimos eliminar todas estas barreiras mentais, com a eliminação destes mitos e das ideias estereotipadas, trabalharmos as mentalidades das pessoas, despertar consciências e essas barreiras mentais caírem, garanto-vos que todas as outras barreiras vão cair por si. Porque é a barreira mental da sociedade que está a levantar as outras barreiras. Porque se não houver estas barreiras mentais, com certeza as entidades patronais estão mais disponíveis para empregar pessoas com deficiência. Na educação, os professores estão mais predispostos a dar esses alunos como alunos ditos normais. Isto que eu estou a dizer parece muito polémico, mas posso-vos dizer que ainda no sábado passado foi-me também referido por uma mãe de uma criança cega que estuda numa escola de referência, que tem 6 anos, primeiro ano do primeiro ciclo, que faz 80 km todos os dias para o lado e 80 km de regresso, na hora do almoço, a sua filha, que é cega, juntamente com outra criança cega e outra com baixa visão, comem numa mesa à parte dos restantes colegas. Isto é preconceito por parte dos próprios professores do ensino especial. Isto é impensável nos dias que correm, porque eu, quando disse há pouco, mesmo na educação, fala-se muito de educação inclusiva. Saiu o decreto-lei, o 54/2018, que é inclusão, inclusão, inclusão. O 3 de 2008, que fala das escolas de referência, para promover a inclusão dos alunos com deficiência. E depois deparamos em contextos escolares com este tipo de situações. Porque é que isto acontece? Porque existem as barreiras mentais destes professores. Não estou a dizer que todos os professores estão assim, porque temos professores que são verdadeiros guerreiros da inclusão e que têm realizado trabalhos de excelência nas escolas onde trabalham. E há casos de sucesso em algumas escolas que eu conheço. E com certeza haverá outros que eu não conheço que também são casos que devem ser registados e enaltecidos. No emprego, existe a lei das cotas. Até há pouco tempo, a lei das cotas era só para o público, mas esta semana saiu uma legislação da lei das cotas para o privado, em que 1% de uma empresa privada tem que empregar pessoas com deficiência. Há bem pouco tempo, eu ouvi, e provavelmente vocês também ouviram, no órgão de comunicação social, a senhora Secretária de Estado, a doutora Ana Sofia Antunes, referir que é possível que haja o contorno à lei das cotas para empregar pessoas com deficiência visual. No caso, ela estava a falar de pessoas com deficiência visual, mas aqui se calhar vamos alargar e vamos falar de uma forma muito mais abrangente. Se a Secretaria de Estado publicamente assumiu isso, gostava de saber o que é que o Governo e a própria Secretaria de Estado e o Instituto Nacional para a Reabilitação estão a fazer, ou estão a tentar fazer, para tentar identificar estes casos e punir quem deve ser punido, se houver motivos para punição. E aqui, mais uma vez, as barreiras mentais. Porque se não houvesse estas barreiras mentais, a lei das cotas era cumprida. Se calhar nem era cumprida, porque se não houvesse estas barreiras mentais, nem era preciso legislar a lei das cotas. Não é? Eram dadas as mesmas oportunidades às pessoas com deficiência visual do que às outras pessoas que não têm deficiência, que não têm qualquer deficiência. Mas, aqui, deve sempre seguir o direito da equidade. Não nos podemos esquecer das limitações e incapacidades que estas pessoas têm e temos que atender à igualdade, tendo em conta as diferenças que existem entre as pessoas. Isto é o direito à equidade. Promover a igualdade atendendo às diferenças que existem entre as pessoas. Avançando para a inclusão social. A inclusão social
acaba por vir por inerência, porque no contexto escolar, no contexto de trabalho, na relação que eu tenho com o outro, nas relações interpessoais, nas relações humanas que nós temos no nosso dia-a-dia, sejam elas físicas, sejam elas virtuais, eu já estou aqui a trabalhar a minha inclusão social. A inclusão social deve ser feita nos dois sentidos. Eu há pouco referi que a sociedade deve incluir, integrar e incluir as pessoas com deficiência visual nas suas comunidades, nas suas dinâmicas, nas rotinas daquela comunidade. Mas também as pessoas com deficiência devem estar despertas e devem estar disponíveis também para integrar as outras pessoas nas suas comunidades. Nós, na nossa associação, aceitamos pessoas nos nossos órgãos sociais, pessoas sem deficiência. Isto é um ato de inclusão. Se nós queremos inclusão, queremos promover a inclusão, também temos que promover a inclusão dos outros junto de nós. Isto é que é inclusão plena. Para as comunidades, é muito importante integrar e incluir as pessoas com deficiência visual. Porque existem pessoas com deficiência visual com percursos de vida, histórias de vida verdadeiramente extraordinários. Pessoas com capacidades, competências muito boas. E se as comunidades e a sociedade aproveitar estas competências, estes percursos de vida que as pessoas têm, vão ser extremamente válidas estas pessoas nas rotinas, das dinâmicas das próprias comunidades, no desenvolvimento comunitário dos municípios. E temos aqui o município de Torres Vedras, o município de Lourinhã, o município de Sobral de Montagraço, que estão a fazer isso. E eu lançava aqui uma questão, mas não é para ser respondida, uma questão, ao Sr. Dr. José Tomé, vereador da Câmara Municipal da Lourinhã, Doutora Ana Melide, vereadora da Câmara Municipal de Torres Vedras, Doutora Carla Alves, vereadora da Câmara Municipal do Sobral de Montagraço. Se estas pessoas, este trabalho que vocês fazem junto da comunidade para pessoas com deficiência, se já não se repercutiu em grandes benefícios e mais-valia para as vossas comunidades. Há pouco, a doutora Ana Melide falava quando criou o núcleo de apoio para pessoas com deficiência visual, e foi dito, criar um núcleo só para 8 pessoas. Nós, na nossa associação, defendemos que as comunidades, os municípios, devem trabalhar não para as estatísticas, mas para as pessoas. Nós, nem fosse uma, nem fosse 2 ou 3 pessoas, já justificava nós trabalharmos da mesma forma que estivéssemos a trabalhar para 100, 200 ou 300 pessoas. Porque nós pensamos no individual para integrar no coletivo. Porque se pensarmos que só se justifica nós intervirmos, trabalharmos, se houver um determinado número de pessoas, estamos a trabalhar para as estatísticas, mas nós não nos preocupamos com as estatísticas. Nós preocupamos com as pessoas porque são com elas e para elas que nós trabalhamos. Peço desculpa por já me ter alongado. Deram-me só 15 minutos, não sei se já ultrapassei, provavelmente sim. Eu não estou aqui com o meu relógio. Nós, Associação Nacional para a Inclusão dos Cidadãos com Deficiência Visual, estamos disponíveis para trabalhar, colaborar com os municípios aqui presentes e outros que achem pertinente a nossa colaboração, disponíveis para estabelecer parcerias de trabalho no sentido sempre de melhorar a qualidade de vida dos vossos municípios, no sentido do vosso desenvolvimento comunitário, porque só assim é que podemos ter uma sociedade cada vez melhor e mais inclusiva. Muito obrigado. Bem. Desvendar a cortina
neblina que há entre o êxtase e o Associação espanto, a Cabra nitidez e a Cega, distância não Madalena causariam Teixeira e embaraço. Pedro Seria Nogueira. como um astronauta a olhar a Terra do Gravação. espaço, a desfrutar os Sala momentos, a polivalente vivê-los da por Biblioteca inteiro, Municipal sentir de cada Lourinhã instante, no como âmbito se da fosse o sexta derradeiro. semana da O visão e primeiro 5º seria apenas um aniversário do fator Gabinete de secundário, Apoio à que comportaria Deficiência extenso, Visual de ou Torres até mesmo Vedras. numerário, só para ter a sensação de Banda ouvir sonora, voz e ver flash, tudo com outra álbum, dimensão, a idade real dos porquês, dimensão. faixa Correr 12, solto e livre, se o sem ter puder pressa ver. nenhuma, olhar o mar e sentir-me como se fosse apenas espuma dessa nova descoberta, até onde diria o fascínio. Seria a ascensão ou por outro lado o declínio.